Olá, está no ar o programa Poesia de Corpo Inteiro, aqui pela TV Encontro das Águas e também pelo YouTube. Siga as nossas redes sociais. Eu sou Lucy Rodrigues e ao meu lado o escritor Milton Atum, escritor amazonense, dispensa apresentações. Milton, muito obrigada por ter aceito o nosso convite de estar aqui nesse programa. E a sua passagem por Manaus é por conta da adaptação de Dois Irmãos. Sim, eu vim para a pré-estreia do filme O Rio do Desejo, do Sérgio Machado, um filme inspirado num dos contos da Cidade Ilhada. Quando a gente terminar de pagar o barco, quero pegar um dinheiro desse, gastar tudo numa noite. Quero comprar um vestido, quero ir num restaurante, eu quero ir num hotel, quero beber a noite toda contigo. Acaba o dinheiro. Que acaba casa, carro, barco. A noite dessa fica pra sempre. Vontade de ir embora daqui. E também para conversar com o Cairo Vasconcelos, o diretor de teatro, e os leitores, né, e leitoras, sobre a adaptação dessa peça, né, que muito me alegra, aliás, né, ser adaptada aqui em Manaus, né, que é onde é ambientado pelo menos 4 dos meus primeiros romances. Sim, Dois Irmãos já foi traduzida para diversas línguas, já virou HQ e agora uma peça de teatro na nossa cidade, né? Sim, houve uma adaptação teatral em 2008, em São Paulo, ficou 2 meses em cartaz, mas é a primeira adaptação, a primeira dramaturgia em Manaus. E isso eu acho muito legal porque, vamos dizer, traz o espectador, né, não apenas o leitor, mas o aficionado de teatro, né, quer dizer, os amantes do teatro, para ver uma obra adaptada. E de fato é uma obra, é outra coisa, né, porque é uma outra linguagem, né, trabalha com cenas diretas, né, os personagens vivas estão ali, né, na sua frente. Né, Teatro é uma outra linguagem. Outra linguagem, e eles estão lá e tudo acontece naquela hora, naquele momento. Né, e isso é que é fascinante, né, no teatro, porque há, vamos dizer, essa osmose entre os atores, as atrizes e o público, né, essa interação direta. Né. O romance você imagina, né, você fica imaginando, o teatro você está vendo. O teatro é a presença do drama, né? Isso é bonito. E um romance, depois que você entrega, ele ganha essa vida toda, né? E vai sendo readaptado. Você não sabe qual vai ser a repercussão do seu livro, né? Eu estava dizendo há pouco que quando eu publiquei meu primeiro romance, eu não esperava nada, né? Um relato? Achava que apenas meus amigos iam ler, minha família, alguns da minha família. E depois o romance ganhou um prêmio importante de melhor romance, o Jabuti, foi traduzido. Isso me assustou um pouco, porque você nunca espera essa repercussão. Mas eu morava em Manaus, eu dava aula na UFAM, e eu me lembro que eu nem fui receber o prêmio em São Paulo. Eles não mandaram a passagem, eu não fui. E você voltou para Manaus hoje e recebeu também o título de honoris causa da UFAM, né? Como é que foi fazer esse retorno? Olha, foi muito lindo, acho que é um reconhecimento. O título de doutor honoris causa, que foi outorgado para mim, para o meu amigo Márcio Souza, eu acho que foi uma homenagem à literatura e às ciências humanas, à arte. Foi uma homenagem da universidade. Não sei se eu mereço, mas em todo caso, eu tenho certeza que o Márcio também ficou muito contente, porque foi uma vida de trabalho, né? Desde há 50 anos praticamente, ou 40 anos, que a gente está tentando, né, traduzir por meio das palavras nossas emoções, nossa experiência, nossos sentimentos, e sempre ou muito voltado para Manaus, e onde nós dois passamos nossa infância, e para o Amazonas, né?
O Márcio também escreveu livros de histórias, livros importantes e teatro, né? Então isso é um reconhecimento, enfim, de um trabalho de uma vida, né? E o nosso programa se chama Poesia de Corpo Inteiro, que a poesia está no corpo, está no teatro, está em tudo. Como é que é a tua relação com poesia, Milton? Eu vou contar um segredo, fica só entre nós. Na minha juventude, boa parte da minha juventude, eu lia mais poesia do que romance, do que ficção, e eu queria ser poeta. Tanto que eu cometi algumas poesias, num livrinho chamado Amazonas, Palavras e Imagens de O Rio Entre Ruínas, que foi publicado em 78, com fotos de amigos que viajaram pela Amazônia. É um livro infelizmente foi esquecido, com muita justiça, às vezes o esquecimento é justo, que cabe para esse livro. Mas eu percebi que eu não seria um poeta, porque a poesia, para mim, é a arte mais difícil. É quando você, em poucas palavras, você alcança uma situação geral, né? Poucas palavras para dizer o mundo, né? Como diz o Drummond, né? Tenho duas mãos e o sentimento do mundo. Isso já é já dá uma dimensão do que é a poesia, né? Que trabalha muito com a subjetividade e, ao mesmo tempo, com coisas concretas. E eu achava que não ia ser um poeta, e aí me enveredei pela ficção, que é um trabalho mais braçal, um trabalho de muita paciência. O romance é a arte da paciência. Então, por isso que eu levei 7 anos para escrever aquele livrinho. O relato, né? O Relato de um Certo Oriente. Levei 10 anos para escrever O Dois Irmãos. Envelheci escrevendo essa trilogia, A Noite da Espera. Você vê que foram também mais de 10 anos. Aliás, essa trilogia, o primeiro projeto data de 1980. Sim. O primeiro volume só saiu em 2017. E o Pontos de Fuga, que é o segundo volume, saiu em 2019. E esse ano, se tudo der certo, eu publico o último volume. O último volume da trilogia. A trilogia, que é ambientada em Brasília, em São Paulo. O narrador está escrevendo já no exílio, em Paris. Mas tem um personagem que é o nortista, que é de Manaus. Sim. Então, como disse numa frase do meu conto, para onde eu vou, Manaus vai com me você. persegue, vai atrás de mim. E como é que está sendo esse retorno a Manaus? O que você está visitando? Olha, eu tenho várias tias que estão chateadas porque não me viram ainda, porque prepararam um peixe que eu não comi, infelizmente, que eu tive muitos compromissos. Eu estava com a equipe do filme, do Rio do Desejo, com o Sérgio Machado, com produtoras e produtores, com os atores também, e é sempre sempre muito emocionante, porque são lugares da minha infância também, né, da minha juventude. Mas eu nunca fiquei muito tempo sem vir a Manaus. Não vim por causa da pandemia, esses anos, mas agora estou de volta e voltarei. Voltará, sim. Milton, muito obrigada. Eu conversei com o escritor, tradutor, professor amazonense Milton Atum. Continue ligado. Esse é o Poesia de Corpo Inteiro. Eu estou aqui com o diretor de teatro Cairo Vasconcelos, da Menina Miúda Produções, que está adaptando a peça da obra Dois Irmãos, de Milton Atum. Cairo, como foi essa trajetória para poder conseguir adaptar essa peça? É uma trajetória muito honrosa, porque adaptar uma obra do Milton Atum não é fácil, é bem complexo, mas é um prazer muito grande estar podendo trabalhar com uma obra tão densa, complexa e que nos remete a Manaus antiga e nos transporta para uma viagem ao passado.
Então, a cada trecho, a cada capítulo em que eu estou fazendo a adaptação, eu me transporto para essa região, né? O Milton, no seu texto, ele traz muito detalhes sobre comidas, sobre os cheiros, sobre os sons. E isso também é uma das nossas propostas, trabalhar no teatro, trabalhar além da visão e emoção, é trabalhar o tato, o fato, trazer essas emoções para dentro do palco e também fazer com que um texto literário ele possa se tornar um texto teatral. É o que eu tenho dito para os colegas, né, que querem assistir o espetáculo, que o texto teatral ele é uma coisa e o texto literário ele é outra, né? Só para não frustrar os amigos amantes da literatura, porque no teatro tem que ser algo que tenha ação, né? Então a gente precisa sempre manter o teatro com suspense, com surpresa e fazer com que o público se envolva na história, né? Então a gente precisa, quando vai adaptar a obra, pensar num texto menos rebuscado, num texto que aproxime o público da obra, e isso é o meu maior desafio e está sendo muito interessante na obra do Milton Atum. E essa obra virou HQ, virou filme, Exatamente. foi traduzida para diversas línguas, Sim. então eu imagino. E é a primeira vez que está sendo adaptada aqui na região, né? Uma obra com Exatamente. personagens da nossa região. Isso, a gente tem uma obra do Dois Irmãos em São Paulo, que foi desenvolvida em 2008, 2009, e também teve a obra transformada em HQ, que inclusive é uma das nossas inspirações, né? A gente tem aí o nosso cenógrafo Juca Souza, que está também elaborando o cenário da casa, que é onde acontece toda a história dessa família, sendo construída através do olhar da HQ também. Então a gente está unindo diversas linguagens da literatura. Então a gente tem aí tanto o livro quanto a arte visual, que é o HQ, né? E tem o teatro e também a gente está desenvolvendo uma trilha sonora própria, exclusiva para o espetáculo, para que seja uma identidade, né? Que possa criar uma identidade do espetáculo, que possa criar uma identidade não só da região, mas que possa transportar o público para diversos lugares em que se passa o espetáculo, não só em Manaus, mas também no Líbano, e fazer com que o público possa viajar por essa Manaus que o Milton traz tão perfeitamente no seu livro. Sim, e a obra do Milton traz uma Manaus, nos remete a uma Manaus linda, né? De floresta, de bichos, de igarapés, é pura poesia também. Exatamente, né? E ele também traz não só a Manaus, em que muitos que não são daqui de Manaus, do Amazonas, tem, que é só da floresta, que é só dos bichos, mas ele também traz a Manaus urbana, os problemas complexos que acontecem dentro das famílias, né? Brigas entre os irmãos, o complexo entre marido, mulher, se vai ter filho, se tiver filho vai atrapalhar o casal, e se a gente não tiver, como é que a gente vai viver? Então são problemas que toda família passa, que com certeza já passaram ou estão passando, e que é o que torna a obra do Milton atemporal. E universal também. Isso, exatamente, e faz o gosto pela obra se traduzido em diversas línguas, né? E também traduzido em diversas linguagens artísticas, né? Tanto para o teatro quanto o HQ. Então está sendo muito, muito, muito legal ter essa visão da obra do Milton Atum, de aproximar as situações para os espectadores, sabe? Situações que acontecem dentro de uma família, sabe? O problema de dívida, de emprego, os problemas que estão dentro ali da família, que pode fazer com que o público se aproxime mais da trama. E Cairo, é muito bom isso. Cairo, como é que foi o teu primeiro contato com a obra do Milton Atum? Olha, o primeiro contato da obra do Milton Atum eu tive quando eu vim na Banca do Largo, né, do nosso saudoso Joaquim. Eu estudava meu ensino médio aqui no Estadual, no Colégio Dom Pedro, e eu saía de lá para procurar livros de escritores amazonenses. Comecei com uma literatura na escola, e onde a gente precisava de autores amazonenses, e vim até a Banca do Largo dar uma pesquisada sobre esses autores. Encontrei a obra do Milton Atum, Dois Irmãos, e através da apresentação desse livro pelo próprio Joaquim, ele
me transportou, e a história do Milton passou para a minha vida, marcou não só a minha história, e com certeza eu quero deixar um adendo. O Joaquim, ele foi um papel, uma figura importante, e é uma figura importante aqui para o Largo, para a cultura amazonense, tanto para o teatro quanto para a música. E o legado que ele deixou, a Banca do Largo, eu acho que não deve ser esquecido, né? É preciso até, quem sabe, pensar no tombamento da Banca do Largo como um patrimônio cultural da cidade, para que a cultura amazônica, os seus livros e autores também não se percam, né? Se mantenham eternos. E como você imaginaria que aquele estudante ia hoje produzir uma peça que ganhou primeiro lugar no Funarte? Não imaginei, nunca passou na minha cabeça essa situação. Primeiro porque eu vim de uma região periférica da cidade, passei dificuldades e passo dificuldades, mas foi a educação que me salvou. Foi a escola, foi o investimento. E os livros, né? E os livros, principalmente. E pessoas que amam os livros e querem fazer com que isso seja salvadora de alma, né? É um apanhador de almas. Então, eu nunca imaginei... Ontem eu estive com o Milton, né, tomando um café, e eu nunca me imaginei aquele garoto de periferia que, querendo ou não, quando nasce com poucas referências culturais, né, num lugar onde a violência se torna uma cultura, nunca me imaginei numa situação. Então, acredito que a educação me salvou, e acreditar na arte, na mudança em que a arte traz para a sociedade, para a pessoa. A menina miúda vai fazer 4 anos, e eu digo que são 4 anos em que eu renasci. Eu vivi novamente para a arte, porque eu sempre fiz muitas pontas em alguns espetáculos, alguns grupos. Claro que foi muito importante todo o processo, mas poder ter a certeza de que eu posso trabalhar com arte, com teatro, é muito renovador. Foi muito bom para mim. Cairo, muito obrigada pela entrevista. Eu conversei com Cairo Vasconcelos, diretor de teatro da Menina Miúda Produções, que está adaptando a obra Dois Irmãos, de Milton Atum. Estou aqui com a atriz Brenda Amora, que vai viver a Rania na peça Dois Irmãos. Brenda, como é que está sendo a expectativa para a estreia desse espetáculo? Então, tá a 1000, com certeza. Ainda mais a gente conhecendo e conversando com o autor, a gente fica querendo suprir essa expectativa, por ser muito conhecido, por ser o livro mais lido dele, mais conhecido no mundo inteiro. Mas a gente fica muito ansioso, com muita sede de mostrar isso, porque é a gente se apropriar do que é nosso, né? Do que é da nossa terra. Caramba, a gente já viu tanta gente fazendo série, já viu peça que teve aí para fora, mas por que não a gente se apropriar do que é nosso e mostrar a melhor versão amazônica, né? Porque é isso que as pessoas estão precisando ver, a Amazônia como ela realmente a parte urbana, não só a regional, esse regionalismo que a gente vê muito por aí, das pessoas falando. É bom a gente mostrar para o Brasil como é que funciona realmente a história do amazonense na prática. E os personagens de Milton Atum são muito complexos, Sim, né? Demais. Não tem um personagem ali que você não olhe e não queira entender por que a motivação, por que está fazendo isso. É isso que faz ser muito humana, muito real, traz muito para a realidade, porque todo mundo tem ou conhece alguém na família que tem uma intriga entre irmãos, tem irmãos ali que não se entendem, tem uma traição, um filho bastardo. Então, é uma coisa muito do nosso cotidiano, querendo ou não é? E o que está sendo mais desafiador de fazer essa personagem? A complexidade da Rania é a gente não rotular ela apenas como ela está no meio de uma briga entre irmãos, não é apenas isso. Ela também tem aquela tensão com a mãe dela, da mãe diminuí-la muito e ela se submeter, ver a situação. A mãe passa muito a mão na cabeça do gêmeo mais novo, né? E a Rania, ela lida com um espaço pequeno para ela tem que... E além disso, ela que toma conta da empresa do pai, ela que toma conta da família, no meio de tanta intriga, tanto conflito, é ela que está lá no meio,
tentando resolver, tentando diminuir e ainda assim lidando com as questões dela, que a mãe fez ela passar, que os irmãos também acabam trazendo. E a Rania é uma personagem que decide não se casar, não ter filhos e tomar os negócios da família. Então, ela vem também nessa complexidade do ser mulher. Sim, a minha mãe quer que eu case, mas eu não vou porque não é a minha vontade. É uma coisa muito feminista, querendo ou não. Mas a gente não vai resumir só numa caixinha, porque são várias outras questões, várias outras coisas que dá para ser trabalhada, que dá para a gente parar para pensar. Em cada personagem a gente vê isso, até na Domingas a gente vê isso, no Nael, que é o narrador. Tem 1000 questões em um personagem só, então tudo dá para ser abordado. E como foi esse teu contato e o que você está aprendendo com essa personagem? Caramba, isso dela se posicionar, dela respeitar as vontades dela como mulher, eu achei muito interessante, me afetou assim de um jeito bom. É muito bacana esse lado de Rania. Mas tem outros conflitos, outras coisas complexas da mente dela que a gente, parando para analisar, a gente também tem, né? Mas, enfim, são coisas que a gente vai tirar um dia inteiro para refletir, porque tem muitas questões familiares, muitas questões, traumas de infância que vão afetar a nossa vida como adultos e por aí vai. E a peça estreia agora em maio, né? Isso, dia 2 de maio, no Buia Teatro. Eu espero todos vocês lá. Estamos muito ansiosos e vamos entregar o nosso melhor. Muito obrigada, Brenda. Um prazer você ter aceito aqui o nosso convite. Eu que agradeço. Muito obrigada.